Seja bem-vindo ao RJ Sport News. Aqui você encontra as últimas notícias, análises e tudo sobre os times do Rio. Não perca nenhum lance, inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo esportivo carioca. Nos bastidores do futebol brasileiro, um burburinho começa a ganhar força e vem chamando a atenção dos torcedores e dos especialistas do mercado esportivo. Um fundo árabe estaria preparando uma proposta para adquirir o Botafogo SAF, movimentando o mercado e provocando discussões sobre o futuro do clube carioca. Fontes próximas à negociação indicam que o investidor americano John Textor, que atualmente detém o controle da SAF, estaria considerando vender sua participação. O rumor ganha corpo, especialmente porque o fundo árabe teria apresentado uma oferta substancial que poderia mudar o cenário financeiro e esportivo do Glorioso. Apesar de nada ter sido oficializado, essa movimentação já provoca especulações sobre o impacto que uma possível venda traria para o Botafogo, não só na gestão, mas principalmente no desempenho dentro de campo. A torcida já demonstra uma mistura de ansiedade e esperança, pois uma injeção financeira desse porte poderia significar reforços de peso e maior competitividade no cenário nacional e internacional. No entanto, existe também uma dose de ceticismo, pois já houve propostas anteriores que não se concretizaram. Tudo indica que essa nova tentativa do fundo árabe pode ser mais séria e a janela para negociação está aberta, trazendo uma expectativa gigante para os próximos dias. A negociação, que ainda corre em sigilo nos bastidores, poderia representar um marco histórico para o Botafogo caso se concretize. O clube, que vem atravessando um momento de reconstrução desde a chegada da SAF, poderia ganhar não apenas uma injeção financeira, mas uma nova filosofia de gestão com um olhar mais estratégico para o mercado internacional. O fundo árabe, conhecido por seus investimentos em clubes europeus e internacionais, traria uma expertise diferente da que o clube está acostumado. Além do capital, o aporte de conhecimento e redes de contato poderia ampliar as possibilidades do Botafogo no mercado global, atraindo talentos e parcerias que até agora estavam fora do alcance do clube. Por outro lado, a venda da SAF para investidores estrangeiros também levanta questionamentos sobre a identidade do clube e o vínculo com sua torcida, que tem uma relação muito forte e tradicional com o clube carioca. A questão de manter a essência e a cultura do Botafogo seria um ponto importante em qualquer negociação. É esse equilíbrio entre modernização e tradição que está no centro das conversas, que ainda são mantidas em sigilo, mas que vem ganhando força a cada dia. John Textor, que chegou com a promessa de revolucionar o Botafogo, tem enfrentado desafios para cumprir todas as expectativas. Desde a aquisição da SAF, o empresário americano buscou implementar uma gestão moderna e com foco em resultados, mas esbarrou em dificuldades financeiras e na pressão da torcida, que é exigente e carrega um histórico de glórias e crises. A possível venda da SAF para o fundo árabe mostra que Textor pode estar tentando sair em um momento delicado, aproveitando a valorização do clube no mercado e a atenção que o futebol brasileiro tem recebido internacionalmente. A ideia do investidor pode ser a de capitalizar o investimento feito até aqui e deixar o Botafogo sob o comando de alguém com mais capacidade financeira para sustentar o projeto de crescimento. Isso não significa necessariamente uma desistência, mas sim uma estratégia para garantir que o clube tenha os recursos necessários para avançar. Enquanto isso, a diretoria do Botafogo mantém o silêncio, mas fontes internas indicam que a proposta está sendo avaliada com muito cuidado e que as negociações ainda estão em fase inicial, sem decisões tomadas. Enquanto o rumor se espalha, o mercado futebolístico observa atentamente os movimentos do Botafogo. A entrada de um fundo árabe na gestão do clube pode significar uma guinada nas prioridades e estratégias. Os investidores do Oriente Médio são conhecidos por aplicarem recursos significativos em clubes que desejam transformar, trazendo infraestrutura moderna, investimentos em categorias de base e times profissionais, além de projetos de marketing globalizados.
Isso pode colocar o Botafogo em um patamar diferenciado dentro do futebol brasileiro, com capacidade de competir por títulos nacionais e até ambicionar uma presença mais constante em competições continentais como a Libertadores? No entanto, esses projetos costumam ter riscos, já que mudanças bruscas na gestão e na filosofia podem desestabilizar o ambiente interno do clube, gerando resistência e insegurança em jogadores, comissão técnica e torcedores. O segredo agora está em como o Botafogo vai conduzir essa negociação, se conseguirá equilibrar a ambição de crescimento com a manutenção da harmonia interna fundamental para o sucesso esportivo. Ao mesmo tempo, o cenário financeiro do Botafogo pede atenção. A SAF, criada para dar sustentabilidade e profissionalismo ao clube, ainda enfrenta dificuldades para equilibrar contas e manter investimentos constantes. A possível venda para o fundo árabe surge como uma solução para garantir recursos frescos que podem ser direcionados para pagar dívidas, reforçar o elenco e modernizar a estrutura do clube. Essa injeção de capital pode ser fundamental para o Botafogo não só manter sua competitividade no Campeonato Brasileiro, mas também para pensar em uma expansão internacional. A gestão anterior tentou implementar um modelo baseado em tecnologia, análise de dados e marketing, mas esbarrou em limitações financeiras que impediram avanços mais significativos. Com o fundo árabe, esse cenário poderia mudar drasticamente, trazendo uma nova fase para o Botafogo, que hoje vive a expectativa de dias melhores dentro e fora dos gramados. O impacto para os jogadores também é uma incógnita nesse cenário. Com a chegada de novos investidores, é comum que haja uma reformulação no elenco, seja para contratar reforços de peso ou para ajustar a folha salarial. A torcida espera que o Botafogo aproveite essa possível venda para se tornar um clube mais atraente para grandes nomes do futebol, trazendo jogadores que possam realmente fazer a diferença dentro de campo. Por outro lado, o medo de instabilidade no ambiente do clube preocupa alguns atletas que veem com receio qualquer mudança brusca na direção. Além disso, o mercado interno e externo do futebol está bastante aquecido, com clubes brasileiros ganhando cada vez mais visibilidade e potencial de negócio. Portanto, o Botafogo pode estar diante de uma oportunidade única para se reposicionar como um dos grandes clubes do país, mas tudo dependerá da condução da negociação e do planejamento que vier junto com o novo investidor. Enquanto isso, a torcida do Botafogo está em polvorosa. Nas redes sociais, debates e especulações sobre a possível venda da SAF estão por todos os lados, com opiniões diversas. Alguns acreditam que a chegada do fundo árabe é a salvação para o clube, capaz de trazer investimentos vultosos e um projeto de longo prazo que coloque o Botafogo entre os grandes do Brasil e da América do Sul. Outros, porém, manifestam preocupação com a perda de controle do clube para investidores estrangeiros, temendo que o foco financeiro se sobreponha à paixão e à identidade que definem o glorioso. Essa dualidade de sentimentos reflete bem o momento de transição vivido pelo futebol brasileiro, onde a entrada de capital externo pode ser tanto uma oportunidade quanto um desafio para manter a alma dos clubes. O que está claro é que o futuro do Botafogo pode estar prestes a mudar e que o desfecho dessa negociação será decisivo para os próximos anos. Para fechar, a movimentação envolvendo o Botafogo SAF e o fundo árabe é um exemplo claro da transformação pelo qual o futebol brasileiro passa atualmente. Investidores estrangeiros estão cada vez mais atentos ao potencial dos clubes do Brasil, que mesmo com dificuldades possuem uma torcida apaixonada e um mercado gigantesco. O Botafogo, com sua história rica e sua base sólida, se apresenta como um alvo atraente para esse tipo de investimento. Caso a venda seja concretizada, poderemos estar diante de um novo capítulo na história do clube, com mudanças profundas na gestão no futebol e na relação com a torcida. Até lá, resta apenas acompanhar os rumores e esperar por confirmações, enquanto o Botafogo se prepara para possivelmente entrar em uma nova era cheia de desafios e promessas. Fique ligado, porque essa história ainda vai render muito no mundo do futebol.
Seguindo a linha das especulações que vem ganhando força nos últimos dias, o cenário envolvendo o Botafogo SAF e o fundo árabe promete ser um dos assuntos mais comentados da temporada. Embora as negociações ainda estejam embrionárias e protegidas pelo sigilo fontes internas, garantem que a proposta do fundo árabe já passou da fase inicial e está sendo seriamente considerada por John Textor e sua equipe. A possível venda da SAF para esse investidor estrangeiro revela o interesse crescente do mercado internacional no futebol brasileiro, que vem se mostrando um ambiente fértil para negócios e desenvolvimento. O fundo árabe, com histórico em grandes investimentos esportivos pelo mundo, vê no Botafogo uma oportunidade de consolidar uma marca importante no continente, trazendo recursos financeiros e expertise que podem impulsionar o clube a outro patamar. A estratégia é clara: transformar o Botafogo em um clube global com estrutura moderna e capacidade competitiva para disputar títulos e atrair patrocinadores de peso. Contudo, é importante destacar que essa negociação não está livre de riscos e incertezas. A transferência do controle de uma SAF para investidores estrangeiros sempre gera debates intensos sobre a preservação da identidade do clube e a relação com seus torcedores. No caso do Botafogo, que tem uma torcida apaixonada e tradicional, a preocupação é ainda maior. Muitos temem que, com a entrada do fundo árabe, o clube perca parte de sua essência e se torne apenas mais um produto de negócios internacionais. A questão é delicada, porque envolve valores que vão além do campo, atingindo o coração de quem acompanha o Botafogo há décadas. Assim, a negociação precisa ser feita com cautela e respeito, buscando um equilíbrio entre a necessidade de investimento e a manutenção da história e da cultura do clube, algo que vem sendo pauta nas reuniões internas e nas conversas entre os dirigentes. Do ponto de vista financeiro, a venda da SAF para o fundo árabe pode ser uma solução estratégica para os desafios econômicos enfrentados pelo Botafogo. O clube ainda está em processo de reestruturação após a criação da SAF, e a entrada de novos recursos pode ajudar a sanar dívidas, melhorar a infraestrutura e aumentar o investimento no futebol profissional. O fundo árabe tem potencial para oferecer um aporte financeiro robusto, capaz de mudar a realidade do clube e dar condições para que o Botafogo se torne mais competitivo no cenário nacional e internacional. Essa injeção de capital pode acelerar projetos que estão em andamento e viabilizar contratações de maior impacto. No entanto, a operação também depende de condições contratuais que garantam a continuidade e a estabilidade da gestão, algo que está sendo discutido com atenção para evitar surpresas e garantir um futuro sustentável. No âmbito esportivo, a possibilidade de venda da SAF para um fundo árabe acende um sinal de alerta e expectativa ao mesmo tempo. Por um lado, a promessa de mais investimento e modernização traz esperança para a torcida que há muito tempo sonha com um time mais forte e competitivo. Por outro, a incerteza sobre como será feita a transição e quais serão as prioridades do novo controlador geram dúvidas entre jogadores, comissão técnica e funcionários do clube. A gestão de um clube é uma operação complexa que envolve planejamento, estruturação e muita comunicação interna para manter a harmonia. A chegada de um novo investidor pode significar mudanças rápidas com impacto direto no elenco, no comando técnico e no ambiente de trabalho. Portanto, o Botafogo precisará se preparar para essa fase de adaptação, garantindo que as mudanças tragam resultados positivos e não prejudiquem o desempenho dentro de campo. O mercado brasileiro está de olho nesse movimento porque o Botafogo é um dos clubes mais tradicionais e relevantes do país. A venda da SAF para um fundo árabe seria uma demonstração clara do interesse externo em negócios esportivos no Brasil, reforçando a tendência de internacionalização da gestão dos clubes de futebol. Isso pode abrir portas para outras negociações semelhantes e atrair mais investidores estrangeiros interessados em explorar o potencial do futebol brasileiro como plataforma global. O Botafogo, assim, pode assumir uma posição de protagonista nesse processo, tornando-se um case de sucesso para a entrada de capital estrangeiro no esporte nacional.
Porém, o clube precisa agir com inteligência, aproveitando a oportunidade, sem perder de vista os riscos e desafios envolvidos em uma transformação dessa magnitude. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. Do lado dos torcedores, a expectativa se mistura com a ansiedade, um sentimento que é comum quando há rumores de mudanças profundas no comando do clube. Nas redes sociais, as opiniões se dividem entre o otimismo pela chegada de um investidor forte e a preocupação com a possível perda do controle local. O Botafogo sempre teve uma torcida apaixonada que se orgulha da história e da tradição do clube. Portanto, qualquer mudança precisa ser comunicada com transparência para evitar rupturas e desconfianças. A gestão atual sabe que a relação com a torcida é um dos ativos mais valiosos do clube e que deve ser preservada. A confiança dos fãs será fundamental para que o Botafogo atravesse esse momento de transição com sucesso, mantendo o apoio incondicional que o clube sempre teve. Além disso, a possível venda para o fundo árabe traz à tona uma questão que vai além do Botafogo, o futuro do futebol brasileiro no contexto global. A entrada de investidores internacionais representa uma oportunidade de crescimento, profissionalização e acesso a novos mercados, mas também coloca o desafio de preservar a identidade e a autonomia dos clubes. O Botafogo pode ser um exemplo dessa nova fase, mostrando como conciliar tradição e inovação, paixão e profissionalismo. O sucesso dessa negociação pode inspirar outros clubes a buscar parcerias internacionais, ampliando o potencial do futebol brasileiro como produto global. Por outro lado, o fracasso ou a má condução desse processo pode gerar consequências negativas, como desconfiança e desestabilização. Por isso, todos os olhos estão voltados para o Botafogo, esperando para ver qual será o próximo capítulo dessa história. Por fim, o que se sabe é que a negociação entre o fundo árabe e John Textor está longe de ser uma simples transação financeira. Ela envolve uma série de interesses, estratégias e expectativas que vão definir os rumos do Botafogo nos próximos anos. A decisão de vender a SAF não será fácil, pois o clube representa muito mais do que um ativo, é uma paixão que mobiliza milhares de pessoas. Os próximos passos dessa negociação serão cruciais para garantir que o Botafogo mantenha sua força, cresça de forma sustentável e continue encantando sua torcida. Enquanto isso, o burburinho segue forte, alimentando o debate e a curiosidade sobre o que realmente está por trás dessa proposta que pode mudar o destino do Glorioso. Fique ligado porque a história ainda está longe de acabar e cada detalhe poderá ser decisivo. A movimentação em torno do Botafogo SAF com o fundo árabe não para de ganhar camadas de especulação. Alguns especialistas apontam que a negociação pode ser mais rápida do que se imagina, já que o fundo árabe teria interesse em acelerar o processo para aproveitar janelas estratégicas do mercado esportivo, como a próxima temporada e eventos internacionais. Isso porque uma aquisição feita com tempo hábil pode garantir um planejamento mais estruturado para reforços, renovação de contratos e até um reposicionamento do clube em competições continentais. Além disso, há rumores de que o fundo árabe pretende usar o Botafogo como porta de entrada para ampliar sua presença no futebol sul-americano, mirando parcerias comerciais e até estratégias de marketing globais que envolvem grandes patrocinadores. A possibilidade de o Botafogo se transformar em um polo de investimento árabe no futebol pode gerar uma série de efeitos positivos, mas também levanta questionamentos sobre o quanto o clube precisará se adaptar a uma nova cultura empresarial e esportiva, algo que os torcedores acompanham com um misto de expectativa e cautela, sempre atentos para que a paixão não seja sacrificada pela ambição financeira. Outro ponto que vem sendo bastante comentado nos corredores do futebol é a influência que o fundo árabe poderia ter no estilo de gestão do Botafogo, especialmente em relação à formação de jogadores e ao uso de tecnologia aplicada ao esporte. Fontes próximas à negociação sugerem que o investidor externo valoriza muito o desenvolvimento das categorias de base e o uso de inteligência artificial para análise de desempenho,
algo que poderia ser intensificado no Botafogo com a chegada desse novo aporte financeiro. Isso significaria uma mudança significativa na forma como o clube trabalha seus talentos e planeja sua equipe principal, potencialmente criando um modelo mais eficiente e sustentável a longo prazo. Entretanto, essa transformação exigiria uma adaptação cultural importante dentro do clube, já que a maneira tradicional de gestão no futebol brasileiro é bem diferente dos métodos usados em clubes estrangeiros de ponta. Esse choque de culturas pode ser um desafio, mas também uma oportunidade para o Botafogo se reinventar e se consolidar como um exemplo de inovação no país. Por fim, não dá para ignorar o impacto que essa negociação pode ter sobre o mercado de jogadores no Brasil e na América Latina. A entrada de um fundo árabe com capacidade financeira significativa no Botafogo pode modificar o equilíbrio de forças dentro do futebol nacional, criando uma espécie de efeito dominó que pode influenciar outras negociações e estratégias dos clubes rivais. Se o Botafogo conseguir garantir investimentos robustos e implementar uma gestão eficiente, poderá atrair jogadores importantes que hoje estão em times com menor capacidade financeira ou até mesmo competir com clubes europeus na disputa por talentos. Isso mexeria diretamente com o mercado e poderia abrir uma nova era de transferências com mais protagonismo do futebol brasileiro em negociações internacionais. Contudo, essa situação ainda é uma possibilidade e depende muito dos próximos passos do fundo árabe e de Textor, que precisam alinhar interesses, garantir estabilidade e convencer a torcida de que essa é a melhor saída para o futuro do clube. A expectativa é alta e os próximos capítulos dessa negociação prometem muitas emoções. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times!